Boa noite, estamos de férias, mas o nosso coração continua grato e por isso convidamos você para louvar a Deus no nosso Te Vejo na Sexta, o melhor da quarentena. Hoje você escuta a mensagem musical com o coral Canto Jovem e escutará o sermão do pastor Gilson Fernandes. Que possamos todos louvar a Deus em casa e de férias. Feliz sábado, querida igreja do IAP. Feliz sábado a você que está acompanhando em casa também com a gente a transmissão. Nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus. No capítulo 150 de Salmos, o rei Davi diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e com a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Vamos juntos adorar a Deus. Tudo
oportunidade de vir à tua casa te adorar. Pedimos que nesse momento nós possamos ter mais um encontro contigo. Fala conosco, Deus. Concede-nos a tua presença neste culto. Isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. Você pode se sentar. Feliz sábado.
Sejam bem-vindos aí, mais um culto. Que Deus continue abençoando a sua vida e que esse sábado possa ser um sábado muito especial, um sábado de você ter um contato mais profundo com Deus. Eu quero que você aproveite novamente, se você não cumprimentou alguém que está perto de você, olha para essa pessoa e deseja para ela um sábado muito feliz, sabe? De coração mesmo. Deseja, talvez dê um abraço em alguém que você... que está perto de você, que você gostaria de dar um abraço. Eu quero desafiar você a olhar para alguém perto de você e orar por essa pessoa nesse sábado, sabe? Nos momentos assim que você tiver contato com Deus, nos momentos que você parar para orar, ore pela pessoa que está perto de você. Talvez você o conhece muito bem, talvez é alguém que é do seu quarto, ou talvez é um namorado, uma namorada, mas a gente nunca sabe de fato o que está no coração da pessoa. Talvez aquela pessoa está precisando muito da sua oração e você às vezes nem sabe, né? Então, aproveite esse sábado, ore por ela. Eu acho que vai ser muito legal a gente orar uns pelos outros, né? Que Deus abençoe muito você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui são românticos? Levanta a mão. Só um momento, segura. As mulheres. Quantas mulheres aí são românticas aí? Levanta a mão. As outras não são, não? E os homens? Quantos homens são românticos? Eu acho que os homens estão ganhando, viu? Mas é verdade isso aí? É de verdade, né? Beleza, né? Olha, falando em romantismo, certo dia, um casal, eles resolveram fazer um piquenique num parque. O IAP tem muitos gramados aqui, né? Eu acho que, não sei se vocês em algum momento já inventaram de fazer algum piquenique aí, que não seja algo promovido pela escola, mas o casal aí de namorados sentar lá no gramado e talvez, claro, sem contato físico, né? Mas respeitando todas as regras, mas ter o momento lá de fazer um piquenique, né? Mas um dia esse casal aqui, eles resolveram, acho que não está. Eles resolveram fazer um piquenique num gramado, algo muito especial. Aquele homem, ele era romântico, então ele resolveu levar a sua companheira para esse momento muito especial. E piquenique tem tudo a ver com romantismo, né? Então, beleza? Piquenique tem tudo a ver com romantismo. E aí foram lá para o piquenique e tal, e aí aconteceu esse piquenique. Antes de irem para o piquenique, eles passaram numa lanchonete, pegaram um lanche e foram lá para o piquenique. Quando chegaram lá, enquanto eles estavam naquele momento romântico, organizaram tudo certinho, enquanto eles estavam, quando ele foi abrir o envelope que estava, ou a sacola que estava o lanche, em vez de encontrar lanche, eles encontraram muito dinheiro. Havia muito dinheiro dentro. E aí eles olharam, eles perceberam, claro, foi um engano, né? Então, vamos ter que resolver, vamos ter que passar lá na loja e devolver, né, na lanchonete, né? Aí eles foram para a lanchonete. Quando chegaram lá na lanchonete, eles procuraram um dos atendentes, falou: olha, a gente veio aqui, nós pedimos um lanche, só que o nosso pedido veio errado. E aí a pessoa, né, tentando agora, contando: nossa, isso aqui nunca aconteceu, pedimos perdão, mas pode falar para a gente qual é o pedido de vocês, que a gente vai fazer com muito prazer, tá? Desculpa, lamentamos que tenha ocorrido essa situação. Ele falou: olha, na verdade, assim, tem alguma pessoa que é responsável aqui que eu gostaria de falar? Aí o atendente foi chamar, o gerente veio e falou: olha, nós pedimos desculpas, a atendente acabou de me falar o que aconteceu. De fato, nunca aconteceu isso, nós sempre entregamos o pedido exato que nos foi pedido, mas infelizmente aconteceu, pedimos desculpas, mas
pede qualquer coisa aqui que a gente vai ter maior prazer em servir. Aí o Senhor fala, sabe o que é? É que na verdade o pedido a gente recebeu aqui, mas na verdade não tem nem lanche, tem dinheiro. E eu queria falar para você no particular, porque vai que alguém escute. E aí a pessoa olhou e falou, nossa, muito obrigado. E agradeceu, né, aquele homem, muito obrigado pela sua honestidade. Vocês voltaram só para isso, só para devolver. Vocês poderiam ter ido embora. Você é um cara muito honesto. Quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um amigo que é jornalista e eu quero que ele conte a sua história, né? Porque afinal de contas tem muito dinheiro aqui, você poderia ter ido embora e a gente nunca ia saber, porque nós colocamos, quando a gente fecha o caixa, a gente coloca o dinheiro nesse envelope para despistar ladrões em geral, às vezes que ficam de olho, então, para despistar e parecer com lanche, a gente coloca aqui, mas o mundo precisa conhecer você, o mundo precisa saber que existem pessoas honestas, então eu vou chamar aqui meu amigo. Aí aquele senhor, não precisa não, a gente está tranquilo, a gente só quer o lanche mesmo e tal. Eu falei, não, mas eu insisto, eu preciso contar a sua história, as pessoas precisam ouvir falar de você. Aí ele chamou o gerente mais no cantinho, ele falou, vem cá. Aí foi lá no cantinho e falou, sabe o que é? Eu não queria que você falasse para ninguém, mas por que não? Isso aí é ótimo, essa é uma notícia boa, isso é para inspirar outras pessoas. Sabe o que é? Está vendo essa mulher aí? Sim, a sua companheira. Então, é que na verdade ela não é minha esposa. Então, não fala para ninguém não. Já pensou? Um dia desses também lá nos Estados Unidos, aconteceu um outro fato curioso, né? Esse menino aí, ele foi para a escola, Ahmed Mohamed. Ele foi para a escola e esse moleque aí, ele criou um relógio muito genial, ele mesmo fez em casa e ele levou para a escola. Menino árabe com um relógio na escola, que ele mesmo criou. O que as pessoas pensam? É uma bomba. Normalmente, né, por causa do preconceito, né, e vocês. Todo mundo achou que ele estava com uma bomba. Aí na escola chamaram a polícia. O menino tirou o relógio de dentro da mochila, todo mundo olhou, falou, é uma bomba, chamaram a polícia, não deu outra. A polícia chegou na escola e prendeu esse menino de 11 anos. E o grande detalhe da história é que, na verdade, não era uma bomba, mas era uma ideia genial de um relógio que ele havia criado. Mas todo mundo achou que era uma bomba. E isso repercutiu negativamente, porque deu um branco. As empresas, as reportagens, os jornais, todo mundo noticiando essa história que aconteceu, que um menino muito inteligente, muito criativo, criou um relógio e ele foi preso. O menino de 11 anos foi levado preso e ele foi ouvido. Depois de muito tempo, eles entenderam que na verdade não era uma bomba, mas era um relógio. Isso foi noticiado nos vários canais de notícias nos Estados Unidos e parou nas redes sociais e todo mundo compartilhou de forma negativa. Até algumas pessoas reagiram nas suas redes sociais falando sobre isso, né? Por exemplo, o presidente Obama, na época, o presidente Obama mandou uma mensagem e falou assim, ó, esse relógio é muito legal, Ahmed, vem para cá, para a Casa Branca e vem nos mostrar esse relógio, né? O Mark Zuckerberg falou para ele assim, olha, a gente, é muito triste a gente perceber que crianças jovens tão inteligentes serem tratados assim. Aqui no Facebook vai ser diferente, vem aqui no Facebook, você vem trabalhar com a gente. Aqui no Facebook nós valorizamos ideias geniais, né? E aí o pessoal também do Twitter tweetou falando assim, olha, a gente gosta de construir coisas aqui no Twitter também. Vem para cá, vem participar com a gente, vem trabalhar com a gente, né? E as pessoas falaram, mas o interessante dessas duas histórias é que aquele que parecia ser honesto, de fato, ele se revelou uma pessoa desonesta. E talvez aquilo que as pessoas olharam e acharam que não era honesto, ou aquilo que não era, de fato, apareceu que era um menino muito inteligente, muito criativo e muito brilhante. Muitas vezes, nós lidamos com essas situações. E aí alguém fez a pergunta hoje para vocês nessa noite, né?
o que é melhor? Ser e não parecer que é, ok? Ser e não parecer que é, ou não ser e parecer que é. O que você acha? Quantos acham que é melhor ser e não parecer que é? Levanta a mão. E quantos acham que é melhor não ser e parecer que é? Levanta a mão. E ainda quem não tem opinião formada sobre esse assunto, gostaria de ter uma opinião, levanta a sua mão. Ou talvez você não levantou a mão porque é possível que exista uma terceira opção melhor. E aí vai uma dica muito importante para você. Muito cuidado com as perguntas onde as pessoas te dão duas opções. Normalmente existe uma terceira opção melhor. Então muito cuidado quando as pessoas falam para você assim, olha, é isso ou aquilo, o que você acha que é melhor? Ou o que você escolheria? Às vezes, normalmente existe uma terceira opção melhor. E aí vai a terceira sugestão e eu acredito que seja melhor. É melhor, então, ser e parecer que é, ok? Quantos acham que é melhor, então, ser e parecer que é? Levanta a mão. Aí tem um monte de gente aí que é um bando de vira-folha, né? Tinha levantado a mão, mudou de opinião rapidinho, né? Não deu nem 2 minutos, né? É melhor, com certeza, a gente ser e, de fato, parecer aquilo que nós somos. Eu quero convidar você a gente refletir aqui no livro de Daniel, capítulo 3. Essa é uma história muito conhecida nossa. Então, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Quando já acharam, diga salve. Ok. Alguém precisando de misericórdia aí? Ok. Acompanhe a leitura conosco a partir do versículo 7, diz assim, olha. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, dos pífaros, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituístes sobre seus negócios na província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estás dispostos, e que quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor: quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos,
quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém? Essa é uma história clássica da Bíblia, você conhece essa história. Você conhece Nabucodonosor. No capítulo 2 ele havia tido um sonho, e o sonho do Nabucodonosor era o sonho de uma estátua com vários tipos de metais. E aí Daniel interpreta esse sonho, e Nabucodonosor agora ele entende a partir desse sonho que ele é a cabeça de ouro, o reino dele é a cabeça de ouro, né? É um reino muito exaltado. Nabucodonosor era o rei dos reis, o conquistador. Ele era o maior de todos no planeta Terra, mas ele entendeu que aquilo não era suficiente. Ele não queria ser apenas o rei dos reis. Ele queria algo mais, ele queria ainda algo mais. Todas as pessoas já o respeitavam pelo poder, pelo grande império que ele já havia constituído. Mas Nabucodonosor, ele queria mais. Então ele entendeu que se ele era a cabeça de ouro, então ele desejou fazer uma estátua diferente. Não uma estátua onde o reino dele é descontinuado, mas uma estátua que representasse o reino dele, o poder dele eternamente. Porque ele entendeu que ele queria ser aquilo que ele era para sempre. Mas a gente esquece de uma coisa muito importante: as coisas elas não são para sempre. E aí vai uma lição muito importante, uma dica muito importante. As coisas nessa vida, no momento em que nós vivemos, não são para sempre. As suas escolhas que você faz hoje, elas não durarão para sempre. O seu estilo de vida, ela não será assim para sempre. A sua forma física, a sua condição física, ela não será para sempre. Às vezes nós temos a tendência, principalmente na nossa juventude, de achar que a vida ela acontece e parece que tudo vai ser para sempre. Parece que as coisas elas não terão seu fim. Muito cuidado, nem todas as coisas são para sempre. Normalmente as coisas elas mudam numa velocidade muito grande. Então esse senso de eternidade que muitas vezes nós temos no nosso coração, de achar que nós sempre seremos assim, é um equívoco. Mas Nabucodonosor, então, ele resolveu fazer uma estátua toda de ouro, porque ele queria trazer uma mensagem: eu quero ser, o meu reino é um reino para sempre, então isso nada vai abalar. E Nabucodonosor, ele queria mais, ele não queria apenas ser um rei dos reis, mas ele queria ser um tipo de Deus, que as pessoas adorassem ele. E aí ele construiu essa estátua de aproximadamente 27 metros de altura, toda de ouro, diferente da estátua do sonho dele. E aí ele mandou uma mensagem para todos os seus líderes. Se fosse nos nossos dias, possivelmente no grupo de WhatsApp lá dos líderes de Babilônia, os principais líderes de Babilônia, ele manda uma mensagem assim: olha, todo mundo às 8 horas na planície de Durã, eu quero todos os meus líderes aí. E aí as pessoas se reuniram, todo mundo se reuniu lá, e aí fala assim: a ordem é o seguinte, a orientação é o seguinte: quando tocar a música, todo mundo se ajoelha e todo mundo vai se prostrar na presença dessa estátua de ouro. Esse é mais ou menos o contexto da história. Você conhece, leu a história, e aí acontece que todos foram, claro, todo mundo chegou lá, e aí tocou a música, todos se ajoelharam, diz a palavra de Deus que todo mundo se ajoelhou, com exceção de 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Com exceção dos 3, todos ajoelharam. Tem gente que pergunta: tá, mas Daniel estava onde? E Ezequiel estavam aonde? Porque eles também estavam em Babilônia. E aí eles foram para onde? Tem gente que gosta de fazer perguntas difíceis para o pastor. Tem gente que gosta de fazer perguntas difíceis quando o pastor termina o culto, ele está lá na porta: pastor, ó, o senhor falou isso, mas eu tenho uma pergunta para você. Aí dá vontade de falar: cara, vai almoçar, velho. Vai embora. Tem umas pessoas assim, que eles gostam de fazer umas perguntas difíceis. A Bíblia não diz onde que Daniel estava. Nem o espírito de profecia diz, mas a gente pode tentar imaginar, e aí vai uma suposição. O livro de Daniel, ele trata muito da fidelidade de Daniel. Eu entendo que esse é o momento onde o capítulo ele está dando ênfase na fidelidade dos 3, né? Mas a narrativa ele não nos fala onde que
Daniel estava naquele momento, mas possivelmente eles não se encontravam naquele contexto, né? E aí os três agora, eles permaneceram em pé, e eles não se ajoelharam, eles tiveram que tomar uma decisão. Entenda uma coisa, né? Prova de fidelidade, muitas vezes quando a nossa fidelidade é provada, não existe tempo para preparar. Ninguém se prepara assim, olha, eu vou me preparar porque daqui a pouco eu vou ter que testar a minha fidelidade para com Deus, então eu vou me preparar para que eu possa me manter fiel, ou vou me preparar para que eu possa parecer que eu sou fiel, entendeu? De alguma forma tentar mostrar a minha fidelidade. Não existe isso. Quando vem uma prova de fidelidade, um teste de fidelidade na sua vida, entenda, você não tem tempo. Não existe tempo para isso. Você simplesmente precisa tomar uma decisão. Ou você vai ser fiel, ou você fala sim, ou você fala não. Não dá tempo para você escolher, não dá tempo para maquiar. É claro que existem aqueles que decidirão ser fiéis ao Senhor. Existem aqueles que escolherão orar ao Senhor naquele momento, mas existem aqueles também que preferirão se ajoelhar naquele momento. Afinal de contas, dentro do contexto, todo mundo se ajoelhou, por que eu não vou me ajoelhar? E às vezes, nesses contextos, a gente cria justificativas. Às vezes nós inventamos justificativas, ou o contexto nos oferece alguma justificativa. Está todo mundo ajoelhado, não tem problema, eu vou me ajoelhar, mas eu não estou adorando a estátua. Está todo mundo fazendo isso, mas não tem problema. Todo mundo acha que é de boa, então por que eu vou achar? Se as pessoas não têm problema com isso, por que eu vou ter problema com isso? Eu não vejo problema nisso. Ou muitas vezes quando eu falo assim, eu acho que não tem problema. A nossa fidelidade nos momentos que nós precisamos decidir uma coisa muito importante, escolher orar a Deus. De vez em quando nós vivemos nos dias hoje, onde as pessoas eles questionam a palavra de Deus. Onde as pessoas elas vão falar para você assim, você acredita mesmo nisso? Onde você, por exemplo, acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas, Deus criou o mundo nesses dias e descansou no sétimo dia. Nossa, você é fundamentalista, você é legalista. Você acredita mesmo que a Bíblia, você acredita na literalidade da Bíblia? Você vai falar que você acredita que um dia Jesus vai voltar para salvar as pessoas? Nossa, você acredita nisso? Você acredita em Deus? Em alguns lugares as pessoas vão questionar você. Você é um cristão? Você acredita em Deus? Você vai na igreja? Sério que você vai na igreja? Você é uma pessoa tão inteligente. Eu lembro quando eu estava fazendo minha graduação em biologia, isso em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Tinha um amigo meu lá que ele sempre estava me questionando. Ele sempre questionava. Ele falou, Gilson, cara, você acredita nessas coisas aí? Você acredita na igreja mesmo? Você acredita? Cara, isso é coisa para pessoas que não têm instrução. Igreja, Deus, isso não é para pessoas que não têm instrução. E às vezes as pessoas nos falarão assim. E dentro do contexto nós precisamos decidir se nós somos o que somos ou se nós vamos apenas parecer que nós somos. Ou nós apenas fingimos algo e não somos verdadeiramente. Fidelidade não dá tempo para você pensar, não dá tempo para mascarar. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Não tem meio termo, não existe escolha. Entenda uma coisa, tem muitas pessoas questionando a Bíblia, mas eu vejo uma coisa, há mais de 3.500 anos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a Bíblia há mais de 3.500 anos, ele dá certo. Então, entre as múltiplas filosofias que nós encontramos no mundo, os múltiplos conceitos que as pessoas nos trazem, que cada momento muda, e o contexto cultural ele vai ditando isso, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, eu prefiro escolher a Bíblia, porque para mim a palavra de Deus ainda ela é a palavra de Deus. A palavra ainda é a palavra. Você olha para a Bíblia, no mundo onde as pessoas atacam a palavra de Deus, fala assim, a Bíblia, não, isso aí é um livro retrógrado. Isso é um livro que não se aplica aos nossos dias. A mensagem desse livro, ele não se aplica aos nossos dias. É isso que nós encontramos lá fora. E aí nós precisamos nos posicionar e falar, não, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. O meu conceito de vida está na palavra de Deus.
Se as pessoas vão me entender de forma equivocada ou não, não importa. A minha vida ele deve estar pautada na palavra de Deus. Porque a Bíblia ainda assim, ele é a palavra de Deus. Mas o grande detalhe é que diz a palavra de Deus que eles não se prostraram. Tem gente que vai com todo mundo. E tem gente que vai até onde dá. Eles não se prostraram. E aí daqui a pouco, veio algumas pessoas e foram falar para o rei. E essas pessoas, muitas vezes, se referem a um perfil de pessoas que não suportam a fidelidade. Nós vivemos num mundo tão em crise, que ser fiel, ou você escolher ser fiel a Deus, as pessoas não vão te suportar. Por isso a Bíblia diz que o mundo rejeita vocês, o mundo odeia vocês. Porque ser fiel a Deus, muitas vezes as pessoas não vão te suportar. Honrar a Deus em alguns contextos, as pessoas não vão te suportar. E eu não estou falando isso porque você é chato, eu não estou falando isso porque tem alguns crentes que é chato mesmo, sabe? Que é uma pessoa insuportável, tem o lado oposto, o extremo, mas não é isso que eu estou falando. As pessoas não vão suportar pela sua escolha, pela sua fidelidade a Deus, porque você escolheu a Deus. Porque você escolheu a servir a Deus, as pessoas vão te odiar. Porque você fala no nome desse Deus. E aí algumas pessoas foram correr. Nossa, eles não ajoelharam. Vamos lá falar para o rei Nabucodonosor. Foram lá e falaram para o Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou muito nervoso. Diz a palavra de Deus, ele estava muito chateado. E quando ele chegou lá, ele falou, gente, é o seguinte, é para todo mundo se ajoelhar. Vocês não ouviram a música? E é possível que alguns poderiam falar, ixi, nossa, não deu para perceber a música. Mas faz o seguinte, Nabucodonosor, tenta de novo, a gente nem precisa da música, a gente vai ajoelhar aqui. Tem gente que poderia ir, vai até onde dá. Ou outros poderiam falar assim, não, mas a gente não vai ajoelhar não, Nabucodonosor. Nós não queremos. Ah, vocês não querem não? Beleza, vocês vão ser jogados na fornalha ardente. E a gente vai esquentar 7 vezes mais só por causa da rebeldia de vocês. Porque eu estou dando a segunda chance para vocês. E poderia falar, ixi, não, faz o seguinte, Nabucodonosor. A gente ajoelha aqui, tá? Tá tudo certo, a gente não quer morrer. Até não precisa exagerar. Mas eles decidiram se manter fiel. Quando todo mundo se prostrou, quando todo mundo estava prostrado, eles entenderam uma coisa muito importante. Eles sabiam de algo muito importante. E eu sonho que a nossa geração consiga entender isso. Que a nossa geração, ela de fato, ela precisa entender que os conceitos, elas não mudam. De que nós não deveremos mudar os nossos conceitos, porque os conceitos dessa geração mudaram. Eu repito para você. Uma geração que não mudará os conceitos porque os conceitos dessa geração mudaram. O mundo mudou. Muitos conceitos mudaram. Nós vivemos na era do politicamente correto. E muitas vezes servir a Deus significa você ser impoliticamente correto. E eu não estou falando aqui de ideologias políticas, de movimentos políticos, ou todas essas questões que nós estamos lidando agora. Eu estou falando de conceitos da palavra de Deus, onde a Bíblia diz que aquilo é o que é, onde aquilo que é pecado, onde aquilo que honra ao Senhor deve honrar ao Senhor, onde aquilo que é a sua fidelidade para com Deus, onde aquilo que Deus espera de você, você precisa cumprir. No mundo que olha para você e fala, isso não precisa não. No mundo que olha para você, a Bíblia fala assim, olha, família é isso, o mundo vai falar, não é isso não, é outro. No mundo que vai falar para você assim, olha, não precisa seguir isso aí não. Deus, viagem, você precisa escolher. Entenda uma coisa, um mundo que muda tanto, o Evangelho, ele é imutável. A verdade do Evangelho é imutável. Ele não muda e ela não deve mudar. Essa verdade, ela permanece para sempre. Você precisa olhar para a palavra de Deus e ver, e ter a certeza, a convicção, se você é aquilo que você, de fato,
diz ser e se você vai parecer. Porque existe um problema, existem alguns que são, mas elas se confundem, porque não parece. E existem alguns até que parecem, mas na prática não são. É interessante que eles, diz a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles olharam e falaram assim: Nabucodonosor, eu não vou prostrar diante de outros deuses senão o Deus de Israel. Essa deve ser a frase mais importante da nossa vida. Ou o oposto, ou falar do oposto não, falar de outra forma. Eu me prostrarei somente na presença do Deus de Israel. Eu me prostrarei na presença do Deus de Israel. Eu não prostrarei perante outros deuses. Existem muitos deuses hoje tentando tomar parte da nossa vida ou fazendo parte da nossa vida. A grande pergunta é: você tem se prostrado na presença desses deuses? Quando a pressão chega, quando as pessoas chegam para você, quando as circunstâncias te levam a desonrar a Deus e muitas vezes a escolher outros deuses, que tipo de Deus você tem se prostrado? Mas o que mais me impressiona nessa história é que eles falaram para Nabucodonosor que eles não iam se prostrar, e eles não se prostraram, mesmo com a ameaça da vida deles. Ele falou: Nabucodonosor, se Deus quiser, Ele vai nos salvar. E aí Nabucodonosor olhou e falou: ah, beleza, tá bom então, 7 vezes mais. Eu falei: Nabucodonosor, mas também se Deus não quiser, não tem problema. Se Deus não quiser nos salvar, e eu acho muito legal porque eles falam: e se Deus não intervir? E se no momento da sua fidelidade você falar: eu vou honrar a Deus e Deus vai me honrar e Deus vai fazer grandes coisas. Eu vou ser fiel a Deus e Deus vai me honrar nessa situação. E se Deus não fizer nada? Eles falaram para Nabucodonosor: não tem problema. E se Deus não quiser, não tem problema. A gente não vai se ajoelhar. Porque nós só adoramos ao Deus de Israel. Nós nos prostramos somente ao Deus de Israel. Para finalizar, Ellen White diz assim, olha: como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deixa eu olhar para trás, ok, obrigado. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abdenego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Ele fala assim: como nos últimos dias, ou seja, no tempo que nós estamos vivendo dentro do quadro profético, Deus ele vai agir poderosamente naqueles que se permanecerem firmes do lado do Senhor. Eu vejo cada vez mais um mundo que vai de mal a pior, muitas filosofias tentando jogar a palavra de Deus por baixo. E aí, dentro dessas circunstâncias, eu e você, nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos honrar a Deus e ser fiéis ao Senhor. Aquele que andou com os hebreus, valorosos na fornalha ardente, estará com seus seguidores em qualquer lugar. Você conhece a história? Eles foram jogados na fornalha ardente. As pessoas que foram jogar, os amarraram e jogaram. As pessoas que os foram jogar na fornalha ardente morreram. Porque estava tão quente, aqueceram 7 vezes mais, que quem foi jogar morreu também. E eu fico imaginando que talvez na hora que eles foram jogados, possivelmente eles também eram para morrer. Mas o mais interessante da história, Ellen White contando um pouquinho sobre isso também, diz a palavra de Deus que Nabucodonosor, ele desceu, ele olhou, e ele percebeu algo de diferente, e todas as pessoas, os líderes, olharam para o semblante do rei Nabucodonosor. Quando olharam para a face dele, perceberam que alguma coisa aconteceu. Então ele desceu, e eu fico imaginando ele descendo, e ele se aproximando, não muito, porque alguns morreram, mas ele olhando para dentro da fornalha ardente, e talvez ele olhando assim, e as pessoas olhando para o rosto dele, ele olhando, e falou, ele não entende o que está acontecendo, ele olha para as pessoas e falaram assim: ó, quantas pessoas a gente jogou? Foram 3. Por que eu estou vendo 4 pessoas passeando lá dentro? Por que eu estou vendo 4 pessoas então passeando, andando e passeando? Eles foram jogados para a morte,
mas eles estavam passeando. Entenda uma coisa: aquele que permanece fiel ao Senhor, você pode até ser jogado para a morte, mas você vai andar e passear com o Senhor, porque é assim que funciona. E aí eles estavam lá, Nabucodonosor olha e fala assim: tem um quarto homem, e esse quarto homem é semelhante aos filhos dos deuses. Ellen White diz que ele falou que era semelhante ao filho dos deuses, porque Daniel e seus amigos já tinham testemunhado sobre o Filho de Deus. Então por isso ele associou exatamente naquele momento. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o próprio Jesus estava caminhando com eles na fornalha ardente. E eles foram para a fornalha ardente, eles sem convicção, se Deus quisesse, bem, se Deus não quiser, não importa, nós seremos fiéis ao Senhor. É dessa geração que nós precisamos agora. Não é de uma geração que, sabe, a gente perde tanto tempo nas redes sociais tentando mostrar uma coisa que nós não somos. O mundo virou expert nas redes sociais de mostrar tantas coisas, falar tantas coisas. Eu preciso da minha fidelidade para com Deus, a minha consagração com Deus, honrar a Deus em todos os momentos, ser fiel a Deus em todos os momentos. Quando os testes aparecem, falar: eu sirvo ao Senhor, e não apenas falar que eu sirvo ao Senhor, não apenas parecer que eu sirvo ao Senhor, ser de fato, e que as pessoas olhem para mim e percebam que eu sou assim como eu pareço. Eu acredito que ainda existem fiéis. Eu acredito. E quem sabe existem muitos aqui. E meu sonho é que cada um de nós que estamos aqui possamos ser fiéis ao Senhor. Num mundo onde muitas coisas estão mudando. Num mundo que vai de mal a pior. Que nós possamos permanecer firme naquilo que é reto aos olhos de Deus. Que possamos escolher honrar ao Senhor. Com certeza Ele vai te honrar. Quantos nessa noite gostariam de falar: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero honrar ao Senhor, eu quero nas provas de fidelidade ficar ao seu lado, eu quero estar ao lado da palavra de Deus, eu quero que a Bíblia seja exaltada na minha vida, que esse livro verdadeiramente seja a palavra de Deus na minha vida. Quantos gostariam nessa noite de falar isso? Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Eu também gostaria. Talvez você que esteja em casa também. Eu quero desafiar você a escolher a Bíblia, ficar ao lado da palavra de Deus, ficar ao lado do Senhor Jesus. Mesmo que todo mundo se prostre, mesmo que o mundo fale que nós devemos ir por esse caminho que é mais legal, que é melhor, que aparentemente aos olhos da sociedade é o melhor, que nós possamos escolher servir ao Senhor. Se assim você deseja, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, nós louvamos e engrandecemos Teu santo nome, pelo privilégio de que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina que vale a pena ser fiel. Não porque talvez nós teremos uma intervenção imediata do Senhor, mas porque vale a pena estar ao seu lado. Não importa as circunstâncias, não importa as consequências. Pai, num mundo que tem jogado a palavra de Deus de lado, onde as pessoas têm questionado a Deus, têm questionado a palavra de Deus, que verdadeiramente nós possamos nos levantar e nós falarmos que ainda existem alguns remanescentes fiéis, aqueles que honram ao Senhor verdadeiramente. Abençoa cada um que se encontra aqui neste lugar, que cada um possa permanecer fiel ao Senhor, que nos desafios de fidelidade da vida deles, que eles possam se mostrar ao lado do Senhor. Que se eles tiverem que se prostrar, que seja o único Deus verdadeiro. Abençoa, fica conosco, continua se fazendo presente na nossa vida, e nesse sábado
nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, um bom descanso. Amanhã.